Vocês sabem que há temas que, para nós conversarmos sobre eles, nós precisamos de muito cuidado. Disse alguém que há temas que dizem respeito às pessoas, que é como que pisar num solo sagrado. E num solo sagrado, conforme a Escritura, a gente pisa com os pés descalços. Totalmente vulnerável, totalmente aberto. E essa manhã, o nosso tema, Diálogos sobre o Feminino, é um desses temas, onde a gente pisa com os pés descalços, com muita responsabilidade, com muita seriedade, e na intenção de sugerir alguns caminhos e algumas reflexões. E para isso, nada melhor do que trocarmos, ouvirmos pessoas e considerarmos o que elas agregam, contribuem, compartilham. Então, com muita alegria, nessa manhã, nós estamos recebendo 3 convidadas. E eu quero pedir que elas subam, a Isabelle, a Suzana e a Regina, que estarão conosco nessa manhã. Vamos recebê-las? Uma salva de palmas? Por favor. E sempre a nossa sugestão mesmo desse espaço tão bonito que Renata e Ana Maria nos presentearam é a ideia de uma conversa. Vocês estão na sala conosco também. E eu queria, então, inclusive, falar a respeito da nossa dinâmica. Nós vamos ter essa primeira participação com elas, algumas perguntas que eu vou encaminhar, e vocês também farão perguntas. Então, Fernanda e equipe estão aí com os papéis, com as canetas, com os lápis. Aí vocês levantam a mão, vai chegar até vocês, nós vamos recolher e, no momento oportuno, encaminhar para as nossas participantes aqui, nesta manhã. E eu começo, então, apresentando as nossas participantes. À minha direita, a Isabelle Ludovico da Silva. A Isabelle é francesa de nascimento e brasileira de coração. Amei isso. Economista e psicóloga clínica, especializada em terapia familiar sistêmica e autora do livro O Resgate do Feminino, editora Mundo Cristão, que inclusive está disponível para compra. Isabelle, muito obrigada por estar conosco. A Regina Fernandes Sanches, ela é teóloga, ela é mestre em teologia e praxis e especialista em história e cultura afro-brasileira e indígena, autora dos livros Teologia da Missão Integral, Teologia Viva e Como Fazer Teologia da Missão Integral. Regina, muito obrigada, muito prazer conhecê-la. E a Suzana, como eu falo o seu sobrenome? Schwartz. Suzana é doutora em Língua, Literatura e Cultura Judaicas pela USP, onde leciona e pesquisa desde 2004. Autora dos livros Uma Visão da Esterilidade na Bíblia Hebraica e Via Maris, Textos e Contextos da Bíblia Hebraica, editora Humanitas. Muito obrigada, Suzana. Que prazer tê-la conosco. Que oportunidade, né? Que oportunidade especial. Nesta semana, no dia 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Dia marcado pelas mais diferentes
e divergentes postagens, publicações e pronunciamentos. Das homenagens poéticas à exaltação da mulher, das afirmações de que a casa e o supermercado são espaços da mulher, mas também dia de informações, de dados sobre a situação da mulher, sobre a violência contra a mulher e da reivindicação da igualdade de gênero. E uma das postagens que eu achei muito emblemática dizia assim: não quero flor e nem chocolate, quero meus direitos reconhecidos. Nós vivemos isso, e justamente numa semana em que em Brasília se discute a reforma da Previdência Social a respeito da idade da mulher para a aposentadoria. Atualmente 60 anos, e a discussão é de que passe para 65 anos, assim como os homens. Essa é uma discussão que está na pauta. E eu comentava com elas como é interessante ouvir os argumentos prós e contras. Todas têm razão. E aí, como fazer a síntese? E esse é um desafio. O que compõe o universo do feminino? Que realidades, situações, histórias, construções permeiam o ser mulher? E para a maioria aqui presente, que faz parte do recorte evangélico, esse nosso contexto evangélico, ele contribui para nos oprimir ou para nos libertar? São questões, reflexões importantes, sérias. E eu pedi a cada uma das nossas participantes que apresentassem uma primeira fala, tanto em relação àquilo que elas vêm estudando, refletindo, uma síntese do que tem sido essa interface com esse tema do feminino, para que elas, então, nesse primeiro momento, trouxessem essa fala. Então, cada uma delas vai ter um tempo. Eu começo, então, pedindo a Isabelle que faça essa fala inicial. Obrigada. Bom, é um prazer estar aqui. É a primeira vez, é sempre muito bom, porque eu tenho vários amigos aqui, várias amigas, e muito bom estar aqui. Então, para não me perder, eu botei algumas notas, eu quero passar por elas, né? Acho que para mim fica claro que, de fato, Deus criou o homem e a mulher iguais na sua dignidade, na sua essência, mas diferente na sua sexualidade. Macho e fêmea os criou para serem fecundos e para juntos cuidarem da terra, né? Mas eles escolheram ser como Deus em vez de ser com Deus. E o fruto disso foi uma luta pelo poder, rompeu a comunhão com Deus, e uma luta pelo poder entre o homem e a mulher. E como o homem era mais forte fisicamente, ele subjugou a mulher, confinou ela ao espaço da casa, deu um novo nome, você Eva, que é mãe, e foi sozinho construir o mundo. O resultado disso é um mundo muito desenvolvido tecnologicamente, mas muito empobrecido afetivamente, relacionalmente, muito doente emocionalmente. A gente vai à Lua, mas tem cada vez mais gente deprimida, tomando assim, remédio, dopados, etc. Então, o que a gente vê assim, na história é que o movimento feminista, lá pelo meados do século XIX, lutou por igualdade de direitos com os homens, como o direito ao voto, e, inclusive, acho que quando a gente não vota, a gente está desprezando esse esforço, essa luta das mulheres por ter direito ao voto. A gente não está usando esse direito, né? Direito de propriedade, proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro. Direitos trabalhistas, incluindo licença maternidade e salários iguais, que ainda não aconteceu, né? Salários iguais.
Eu queria pontuar que esse movimento que começou na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele foi muito influenciado pelo pensamento Quaker. E a primeira reivindicação do movimento feminista foi pelo fim da escravidão, antes de lutar pelo direito de voto. E a primeira onda do feminismo envolveu muitas mulheres cristãs, como, por exemplo, Frances Willard, que pertencia à Women's Christian Temperance Union. Essas primeiras feministas, em geral, eram contrárias ao aborto. Buscavam apenas um recurso legal contra o estupro por seus próprios maridos. Direito ao seu próprio corpo era um elemento essencial para prevenir gravidez indesejada. O direito da mulher controlar a sua própria sexualidade é legítimo, mas ele se torna abusivo quando ele extrapola e pretende o direito ao aborto, porque se trata de uma outra vida que já existe desde a concepção. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi adotada pelas Nações Unidas em 1979, é recente. No Brasil, foi ratificado em 1984 somente. O direito ao voto no Brasil, em 1933, a primeira deputada eleita em 1934. Ou seja, o movimento feminista ele tem um lado muito saudável, muito bonito, quando ele promove uma reavaliação da contribuição histórica, acadêmica, artística das mulheres. Tem bandeiras legítimas, como o combate à violência doméstica, que ainda atinge taxas muito elevadas, principalmente no Brasil. A gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha, ela é de apenas 2006. Luta, combate à discriminação no trabalho, mas ela é equivocada quando ela foca a questão do aborto, quando ela foca a ideologia de gênero e quando ela se confunde com as reivindicações do movimento LGBT, porque são duas coisas diferentes. O movimento de minorias e o movimento das mulheres, são duas realidades diferentes. Eu acho que a mulher precisa sair do papel de vítima e fazer uma autocrítica. Perceber que muitas vezes ela se comporta como uma adolescente, apenas reagindo à discriminação que sofreu ao longo dos séculos. A mulher era apagada, hoje ela tende a ser superpoderosa e muitas vezes caricatura do masculino, como eu sempre falo. A mulher era escrava do homem, hoje ela é escrava do mercado. Ela é obrigada a trabalhar fora, ela se obriga a trabalhar fora, a consumir de forma compulsiva, a seguir os padrões de beleza estereotipados que a sociedade impõe, a famosa ditadura da beleza. Se a mulher é tão permeável às pressões da sociedade, porque ela tem uma identidade frágil. Porque quem precisa investir tanto na sua aparência, provar sua capacidade, revela uma vida interior pobre e uma autoestima inconsistente. Falo sempre que a identidade ela se constrói na relação com as pessoas, E a gente se vê como os outros nos veem, como os nossos pais nos veem, as nossas famílias nos viram e a sociedade nos vê. Mas a gente é chamada a reconstruir a nossa identidade na relação com Deus, Esse Deus que me valoriza, que me diz, você é minha filha, meu status é ser filha de Deus, a minha capacitação vem do Espírito Santo, só preciso receber, o meu valor é inestimável, porque é o sangue de Cristo que foi derramado para me salvar. Então, nós mulheres precisamos nos conscientizar e dar mais consistência a essa identidade, essa nossa verdadeira identidade que a gente constrói na relação com Deus. E essa identidade, ela nos liberta dessas outras identidades culturais distorcidas, para que, de fato, a gente possa ser catalisadores de mudança, agentes de cura. Quem quer provar a sua capacidade, o seu valor, está entrando numa armadilha. Porque quem disse, se você é filho, prove, é o diabo. Disse isso para Jesus. Se você é filho, prova. Jesus não entrou nessa armadilha. Nós também não devemos entrar nessa armadilha.
Se eu tenho realmente consciência da minha identidade de filha de Deus, o fruto disso é priorizar relacionamentos, priorizar um estilo de vida simples, priorizar solidariedade. Isso vai contra os valores da sociedade, porque ser cristão é ser contra a cultura. Eu diria que numa sociedade onde a família está sob ataque, nós cristãos temos que resgatar a dignidade e a beleza de ser mulher. Resgatar o casamento heterossexual, exclusivo e permanente. Resgatar a defesa da vida desde a concepção. São valores civilizatórios, né? E quando eles estão se degradando, a própria sociedade vai se degradando. Eu só queria terminar com uma historinha que eu vi há muito tempo atrás, no Congresso de Mulheres nos Estados Unidos, vai ter uma semana depois do 11 de setembro, e uma mulher da Ásia contou essa história, eu achei muito bonita. É de ser uma menina que vê o seu irmão pegar passarinho e colocar numa gaiola. Ela fica inconformada. Então, ela orou para que Deus não deixasse que os passarinhos fossem presos, mas Deus não ouviu a sua oração. Depois, ela orou para que o passarinho fugisse da gaiola, mas Deus não ouviu sua oração. Finalmente, ela orou para que Deus lhe desse força para quebrar as gaiolas, e Deus ouviu a sua oração. Então, é o convite para quebrar as gaiolas. Eu acho que as gaiolas externas têm a ver com essa cultura distorcida na qual a gente está vivendo, que a gente precisa realmente enfrentar esses valores, mas o mais difícil é quebrar as gaiolas internas, né? Que é essa autoestima deficiente, essa autoimagem inconsistente, essa identidade frágil. E aí, eu acho que a gente tem que sair do papel de vítima, que é o pior papel que tem, a vítima se sente impotente, e perceber que Deus nos capacita, sim, para quebrar essas gaiolas, para viver de forma livre e ser sinal de esperança no mundo. Obrigada, Isabelle. Regina, por favor. Você me cobra aí os 10 minutos, tá? Eu sou teóloga, desde 1995 sou professora de teologia em seminários, faculdades de teologia pelo Brasil. Eu e meu marido começamos nosso ministério em Belém do Pará, trabalhamos lá quase 5 anos como pastores, e depois fomos para a Bahia, e depois Minas Gerais. De Minas Gerais fomos para o Espírito Santo, do Espírito Santo fomos para Londrina, de Londrina fomos para Santa Catarina, de Santa Catarina viemos para Campinas. Percorreu o mapa, né? Eu não conheço nada fora do meu Brasil, praticamente, mas conheço bem meu Brasil. Então, a gente tem uma ideia do cenário brasileiro, né? Por viver, passar por esses lugares e viver nesses lugares. A mulher paraense, lá da Amazônia, da região amazônica, do Nordeste, do Centro-Oeste, porque meu marido é lá de Brasília, então a gente tem esse trânsito lá também. Eu sou do Sul, né? Minha filha mais velha nasceu em Belém do Pará, do meio em Minas, a mais nova no Paraná. E lá em casa a gente vive assim, né? Interregionalmente, e isso permite que a gente tenha ao menos uma visão de conjunto do Brasil. E as várias realidades e as várias situações com as quais a gente lida na realidade. Mais uma situação, para mim, que é muito forte, é o campo da teologia, do estudo teológico e da educação teológica. Ao entrar para a docência teológica, ao entrar para o estudo da teologia, eu entrei para um terreno de homens, né? Um espaço predominantemente masculino, que é não somente do saber teológico, de produzir pensamento teológico, quanto da gestão teológica e da docência. Então, desde 1995, eu lido com essa realidade, de ter que trabalhar o tempo todo com homens, cercada por homens, lidando com homens. Já coordenei cursos de teologia várias vezes, já dirigi instituição de teologia. Eu lembro uma vez que eu era diretora de uma instituição reconhecida pelo MEC, tudo direitinho, uma faculdade,
e queríamos formar um quadro docente bacana. Convidei um pastor que tinha formação em teologia, formação na área de letras, pós-graduação. Falei, que ótimo, descobrimos alguém que tem uma formação na nossa região. Liguei para ele, falei, pastor, eu queria conversar com o senhor sobre a questão de formação do nosso quadro docente, o senhor não tem interesse de vir trabalhar conosco, poderíamos conversar? Ele disse, você é casada? Eu falei, sou. Então, eu preferia conversar com seu marido, porque eu converso só com homens sobre essas coisas. Né? Bom, naquele momento a instituição era algo mais importante, construir aquele projeto era mais importante, nós o chamamos. Depois ele acabou saindo, mas aí ele me procurou para fazer os acertos finais da saída. Quer dizer, houve uma mudança. Mas, mulheres, na teologia, elas normalmente são convidadas para estar lá, geralmente é 10% do corpo docente, quando muito vai para 20%, isso é uma raridade. E geralmente para dar disciplinas complementares à teologia, não necessariamente a teologia, né? Bíblia, sistemática e até as teologias práticas, que envolve a pregação, a educação, muito às vezes, o aconselhamento e a educação religiosa ou a educação cristã. Raramente, vocês podem fazer uma pesquisa na internet do corpo docente, das faculdades teológicas do nosso país, dos seminários do nosso país, procure quem são as professoras e quais disciplinas que elas estão lecionando. Procurem ver se elas estão na área de Bíblia e na área da sistemática. Façam uma visita para as bibliotecas das instituições teológicas e procurem lá obras teológicas de mulheres. Aliás, hoje em dia, um outro sinalizador dessa participação da mulher na educação teológica e na teologia de um modo geral, está sendo as salas de aula. Houve uma época em que as mulheres começaram a procurar as instituições de teologia, que foram se abrindo devagar, porque inicialmente, em quase todas as instituições históricas, né, era composta por homens, principalmente num cenário mais reformado, principalmente homem, porque é para formar pastores, né, e católicos também. Então, houve uma procura com esse movimento feminista, a mulher descobrindo a sua vocação, houve uma procura. Atualmente, nos últimos tempos, está havendo novamente uma redução desse quadro no corpo docente das instituições. As meninas estão abandonando, né, ou não ingressando em escolas ou seminários de teologia. Assim, é sempre uma minoria. Uma minoria. Por quê? A explicação de muitas é que elas até empreenderam, mas não conseguiram espaço ministerial, porque você faz teologia, ou para ser pensadora da teologia, ou para ser pastora, missionária, ou então docente da teologia, mas não encontra espaço na docência. Não encontra espaço na produção teológica, porque às vezes até produz e aquela produção não consegue ser publicada, e não encontra, não tem expressão por falta justamente de abertura para isso. E no ministério nem se diga. Né? São poucas as denominações no Brasil, pouquíssimas, dá para contar em uma mão aquelas que aceitam pastoras e permitem esse espaço como forma legítima, né, da mulher. Ou seja, desestimula as mulheres em investir em carreira teológica, vão investir em outras carreiras. Essa é a nossa realidade. Ora, se a mulher não participa da produção do pensamento da fé, se a mulher não participa em como se interpreta as Escrituras, quem que vai interpretar as Escrituras? Os homens. Que tipo de interpretação eles vão fazer até por questões de tradição hermenêutica? Vão fazer uma interpretação androcêntrica, né, em que favorece o masculino, em que enxerga somente o masculino ali no texto bíblico, nas histórias bíblicas, nos ensinos bíblicos.
A recuperação da história da igreja, da história da fé, a mulher é anulada, não se recupera a presença de mulheres na história da fé. É como se a história da fé, a história do cristianismo, tivesse sido construída somente por homens. Alertando, eu não sou feminista. Enquanto movimento político, né, a luta é pelo feminino e pelo espaço da mulher, principalmente no nosso cenário evangélico. Carente dessa afetividade, carente das cores, carente do perfume, carente da sapiência, né, da sabedoria feminina, sabedoria da mulher, dessa coisa que só a mulher sabe fazer, né, trazer sensibilidade para os espaços onde ela se faz presente. Então, vivemos essa realidade, a leitura da Bíblia predominante no nosso país, na América Latina, no mundo de um modo geral, mas nós estamos problematizando aqui o nosso país. A leitura bíblica predominante é androcêntrica, se faz a partir do masculino para, de certa forma, validar a condição masculina. Ah, Regina, como é que isso é possível de se fazer? A Bíblia não é palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus colocada e por meio da boca de gente. Ou seja, ela é tanto palavra divina quanto ela é palavra humana. Porque ela é a vontade divina, o saber de Deus, expresso por meio da fala humana, da cultura humana. Então, quando nós interpretamos as Escrituras, nós temos que considerar o aspecto divino dela e o quanto ela é palavra de Deus a nós, mas temos que considerar o humano na construção dessa palavra também. Ela passou por um processo de construção. Ela não veio pronta do céu. Ela foi encarnada na nossa realidade, na nossa vida. E tudo que passa pelas mãos humanas sofre os condicionamentos da condição humana no mundo. Então, não podemos esquecer desse aspecto da humanidade da Bíblia, ao lermos as Escrituras e ao buscarmos compreender qual que é a vontade de Deus para a mulher. Ainda não sabemos. Não porque Deus não falou, mas é porque nós ainda não nos aproximamos do entendimento dessa vontade divina, por causa das formas como a Bíblia vem sendo lida no decorrer da história. Obrigada, Regina. Muitas reflexões. Suzana, estou aqui imaginando você ouvindo Isabelle e Regina. Conta um pouco de você, até para o pessoal contextualizar. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Algumas vezes eu estive aqui na IBAB e cheguei a ministrar um curso aos sábados. E é um grande prazer, é um grande lugar de aprendizado para mim. E eu agradeço. Eu estou olhando o público e eu vejo, assim, conto nos dedos a presença masculina, alguns homens sábios. Se houvesse um painel, diálogos sobre o masculino, eu ia estar doidinha para saber o que é que eles estão achando, o que é que eles estão falando. Mas é interessante que alguns aqui estão interessados, né? Eu sou, pelo sotaque vocês já viram, eu sou recifense. Eu nasci em Recife, me criei em Israel, fiz os meus estudos bíblicos em Israel. Eu sou arqueóloga bíblica, escavei durante 5 anos na escavação de Dor. Fui também jornalista em Israel pela Folha de São Paulo. E quando eu retornei ao Brasil, então, eu entrei na USP, onde eu ensino há 10 anos literatura bíblica, que é uma das minhas especializações. E ensino em hebraico, para quem não sabe hebraico. É um método que eu desenvolvi através de... Eu focalizo algumas palavras-chave em hebraico, os desdobramentos da língua em hebraico, e
não utilizo exatamente, como você falou, as interpretações. É a palavra, como a palavra está escrita. O que está escrito a gente aprende, o que não está escrito, para mim não existe, o que não está escrito. Se a Bíblia é revelação, o que foi revelado é o que está na Bíblia. Então, através de dicionários etimológicos e outros recursos, nós temos plenas condições de abordar o texto bíblico em hebraico e aprender, ou ao menos aprender a ouvir a palavra como ela foi revelada. O resto é interpretação. Sobre o tema que nós discutimos hoje, eu queria começar com... eu me coloco perante vocês como professora, tudo que eu falo é sempre como professora, até lendo jornal, eu leio de marcador. Então, eu não sou exatamente uma palestrante, mas eu queria compartilhar com vocês alguns conhecimentos. Uma das pedras no sapato de quem lê a Bíblia é o patriarcado. Por que a sociedade bíblica é patriarcal? O que se trata isso? Nós temos o maior indicativo da mentalidade de uma sociedade é a maneira como essa sociedade enxerga o nascimento. Na sociedade antiga, nós não podemos dizer todas as sociedades, mas na antiguidade oriental, o ser humano era considerado como constituído apenas de sêmen. Na Bíblia, por exemplo, a palavra para sêmen, zera, significa também descendência e semente. O útero era apenas o locus da gestação. Não havia nenhum componente feminino na constituição do ser humano. Quando uma sociedade se estrutura a partir dessa visão em que o ser humano é sêmen, ela se estrutura através de linhas masculinas. Obviamente, o masculino tem toda a proeminência, toda a posse é masculina, toda a autoridade é masculina, patriarcal. Toda a sucessão é de pai para filho. As mulheres não herdam, as filhas não herdam. A própria família nuclear, em hebraico, é chamada Beit Av, casa do pai. Isso não é ilógico, isso é lógico, porque o ser humano é sêmen. Uma sociedade, ela não pode se constituir em bases ilógicas, porque uma sociedade se constitui para progredir. Ela é um tiro no pé, ela se constitui de forma a permanecer e progredir. Então, o cerne da sociedade bíblica está nessa informação que não é estudada, que é uma informação antropológica e que está por trás da formação da mentalidade patriarcal. A participação do óvulo na gestação é algo muito moderno e que vai mudar a mentalidade. Nem mudou ainda a mentalidade, mas é necessário entender a origem da sociedade patriarcal e as linhas que não são arbitrárias. Esse domínio do homem não é uma coisa arbitrária, porque o homem é mais bacana. Não, o homem não é mais bacana. Simplesmente, tanto o homem como a mulher são sêmen. Isso está por trás das linhas da sociedade patriarcal. Isso é a sociedade.
Mas a Bíblia, enquanto literatura, burla muito a estrutura dessa sociedade. Se nós lermos com atenção o relato de Gênesis 1 e Gênesis 2, da criação da mulher, por exemplo, Gênesis 1 é criado Adão, que não é Adão, Adão quer dizer humano, o humano é criado macho e fêmea, simultaneamente, com a mesma bênção, crescei e multiplicai-vos, e as mesmas obrigações, que é dominai o mundo, dominai a criação, por Deus. Até aí, todo mundo concorda. Gênesis 2, que é onde cria-se a polêmica, Adão é o humano, ele não é Adão. Vejam só, é que tem uma confusão. Depois, ele recebe o nome Adão, mas ele não é Adão. Em português, ele é Adão, mas em hebraico, ele não é Adão. Ele é Adão. Devia ser traduzido o tempo todo o humano, que vem inclusive de Adamá e Dam, vem de sangue e terra. O hebraico tem essa característica que é, cada palavra tem seus desdobramentos. Esse campo semântico é também uma visão de mundo em uma só palavra. Então, o humano, ele é adormecido por Deus e Deus tira uma costela. Vocês sabem o que é uma costela na mentalidade oriental? Não é uma costela, é um lado inteiro. Por exemplo, na construção do templo, um lado do templo é chamado a costela do templo, tsela. É a mesma palavra. Como a gente tem que entender a Bíblia? Os escritores, editores bíblicos utilizaram um recurso literário muito importante, que é a palavra guia. A palavra costela aparece aqui em Gênesis 2, nessa questão de Adão, do humano, e aparece também na construção do templo. O templo é construído através de lados, através dessa parte arquitetônica, que é um lado inteiro. A mulher é um lado inteiro, de matéria viva. Tanto que, quando o humano se depara com a mulher, ele tem uma relação de espelho. Ele fala, essa é sangue do meu sangue, é osso do meu osso. E ele chama, pela primeira vez ele consegue definir a si próprio. Ele fala, ela é Ishá, mulher, e eu sou Ish, homem. Em português, homem e mulher não tem nenhum paralelismo, mas em hebraico tem todo. Eu sou varão, ela é varoa. A literatura é muito importante. A literatura está colocando os dois em termos de igualdade. E mesmo aquela frase, um auxiliar que lhe corresponda, auxiliar não tem gênero. Quer dizer, alguém que seja meu contraparte. Toda a literatura se lida no hebraico, está colocando sem nenhum problema os dois em situação de igualdade. Até aí não há nenhum problema. Outra questão, ainda sobre a mulher. No paraíso, eles são o humano e sua mulher. Ninguém tem nome. Ninguém tem nome. Só quando eles são expulsos do Éden que eles recebem nomes. A mulher. A mulher, a interdição. Vejam só. Na Bíblia é muito, muito importante a gente saber o que. Não é tudo a mesma coisa, tudo num balaio só. O que é uma interdição, o que é um tabu divino, o que é uma condenação, o que é uma proibição. Deus
nós coloca o humano no jardim do Éden e há uma interdição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa palavra conhecimento geralmente é esquecida, é a árvore do bem e do mal. Não. Data tov ve'ara. O que quer dizer o conhecimento do bem e do mal? O pensamento hebraico, o pensamento do homem bíblico, por causa da estrutura da língua hebraica, ele é unitário. Eu não penso em várias coisas. Eu penso em uma coisa que pode ter diversas variantes. Quando eu quero dizer todo o conhecimento, eu uso uma figura de linguagem que coloca dois extremos, o bem e o mal. Ou, por exemplo, a gente lê na Bíblia, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não se desvie para lugar nenhum. A gente não vê isso? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore de todo o conhecimento. Para Adão, para o humano, tudo bem. Ele tem tudo que comer, tem tudo que beber. Para a mulher é diferente. A mulher tem, uma palavra bíblica, tchuká, ela tem desejo. O desejo é um impulso livre. Ela não tem fome, ela não tem sede, ela é movida, ela tem esse desejo, ela tem essa paixão. Isso é inerente a ela. E é isso que a move. E ela pega o fruto. E ela dá para ele. E através disso ela dá ao mundo, ela traz ao mundo o conhecimento e a sexualidade. Ela é amaldiçoada por isso? Nunca. Nunca, não está escrito isso. Quem é amaldiçoado? A serpente. Amaldiçoado com o quê? Com a redução de status. A serpente, que provavelmente é um ureus, ou seja, uma serpente alada que guardava uma árvore no paraíso, vai ser o mais reles do animal que vai se arrastar no pó. E haverá um confronto entre ela, entre a descendência dela e a descendência da mulher. Não há mais cumplicidade. A mulher e o homem, Deus disse, Deus não amaldiçoa. Deus diz para a mulher, multiplicarei os seus esforços, itzvoner, ve'eroner, e suas gravidezes. Com esforço dará à luz a filhos. A palavra não é dor, a palavra é esforço, o mesmo termo que aparece quando ele repreende o homem. Com esforço trabalharás com o suor da sua testa. Esforço. Por que esforço? Porque no paraíso era a lei do zero esforço. Não havia nada o que fazer. Era tudo estático. Agora, a punição é esforço. Por causa da transgressão, a terra é amaldiçoada. A terra onde Deus plantou árvores frutíferas, dará cardos e espinhos, e o homem deverá trabalhar a terra. Ok. Uma dissensão de status para todos eles. A mulher, que era dona do seu desejo e da sua sexualidade, deverá submeter o seu desejo ao seu marido. E ele dominará o seu desejo. Ou seja, ela não é livre do seu desejo como ela foi livre no paraíso. Em nenhum momento a mulher é amaldiçoada e nem o homem é amaldiçoado. Nenhum momento. E assim
não é por isso que eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos, leiam o texto, eles foram expulsos do paraíso porque Deus disse, agora que eles têm o conhecimento, eles podem simplesmente lançar a mão e comer da árvore da vida, a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, e serem como nós, ou seja, Deus e os anjos. E por isso eles foram expulsos. E por isso eles foram expulsos. E a primeira coisa, quando eles são expulsos, Deus faz para eles vestes. Deus cuida. Eles foram expulsos não com um chute, ao contrário. O que é vestir, em termos antropológicos? É serem inseridos no mundo, na sociedade. E é Deus que veste o homem e a mulher. Então, o texto bíblico, ele dialoga de uma forma diferente com a sociedade bíblica. O texto bíblico, ele é muito revolucionário para a época dele, totalmente revolucionário. Eu não quero me estender muito, mas já falei muito, mas eu só quero dizer que as matriarcas de Israel e outras mulheres de Israel seguem esse padrão de desejo e poder, onde a sociedade não dá autoridade à mulher, a mulher exerce o seu poder. E o maior exemplo disso é Rebeca. Ok, obrigada. Então, aproveitando, né, essa contextualização e essa leitura e interpretação da Suzana a respeito do relato bíblico, eu queria trazer, então, a gente conversar sobre o tema da submissão da mulher. Esse é um tema que você localiza, de uma certa forma, no relato bíblico do Antigo Testamento e que vem aparecer nas páginas do Novo Testamento. E como bem tanto Regina como Suzana nos alertaram dentro desse saber teológico, dessa interpretação teológica, a partir de que referenciais? Eu gosto muito de usar assim a expressão, a partir de que óculos? Esses dias alguém disse para mim, a Bíblia é machista. Eu falei, bom, depende primeiro do óculos. Segundo, essa variação entre o texto em si, o contexto, e a sua relação com o texto. Se você vai se relacionar com o texto de forma machista ou libertária, inclusive, né? Então, essa questão da submissão da mulher e que, dentro desse nosso contexto evangélico, muitas vezes ela é utilizada para justificar a violência doméstica. Isso faz parte de relatos de pesquisas com mulheres. Por que você não denunciou? Por que você se submeteu a isso durante anos? Não, porque foi-me dito que, como mulher, eu deveria ser submissa, inclusive a esses maus tratos. Então, vejam como as distorções são complicadas em função de estruturas de pensamento que são trazidas em nome de Deus para nós. Então, queria pedir a vocês uma rápida consideração, coisa de 1, 2 minutos, sobre a temática e submissão da mulher. Então, a primeira coisa que me vem em mente é que foi colocado só a submissão da mulher, mas no texto primeiro fala de submissão uns aos outros e depois fala do homem amar a sua mulher como dando a sua vida por ela como Cristo fez, né? Então, quer uma submissão maior do que dar a própria vida para a mulher? Mas só foi pregada a submissão da mulher. Outro detalhe importante é que nunca é dito que o homem tem que exigir a submissão da mulher. Fala que cada um tem que se submeter um ao outro por livre e espontânea vontade, que faz muita diferença. É uma submissão mútua e cada um assumindo, né, essa postura de servo em relação ao outro.
Então, acho que é o que o princípio diz é da mutualidade. Regina. No contexto bíblico, no Novo Testamento, vamos partir um pouquinho para o Novo Testamento, em Jesus não se percebe isso. Já em Paulo não podemos dizer a mesma coisa. Mas né? houve uma evolução em Paulo também. Mas em Jesus, o que a gente percebe é ele quebrando, inclusive, paradigmas e modelos culturais, né? E tratando a mulher como ele tratou também os seus discípulos. Ele conversa com a mulher samaritana na beira daquele poço, sem problema algum, escuta o que a mulher tem a dizer, a mulher, inclusive, o interroga. Eu brinco que a mulher era meio topetuda, porque ela coloca várias questões para Jesus, e ele não se melindra com isso. Ele responde a ela e dialoga com ela tranquilamente. No encontro lá de Marta e Maria, Lázaro, na família ali, Maria fica aos pés de Jesus aprendendo dele. Qual que era o lugar da mulher naquela época? Era para onde a Marta chamou. Vem me ajudar na cozinha, vem me ajudar na comida, vamos preparar aí a refeição. O que você está fazendo aí? E Jesus deixa ela quieta aqui, porque ela se interessou por aquilo que é mais importante, ela se interessou em aprender. Escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor parte, que é aprender, que é pensar. No mínimo, ela estava fazendo um monte de perguntas para Jesus. Quando Paulo fala lá a respeito, as mulheres fiquem em silêncio, né? Ou aprendam caladas, ou vai perguntar em casa. É bem provável, e há muita interpretação acerca disso, que é porque, de repente, né, as mulheres podem estar nos espaços de culto e de ensino junto com os homens, não mais num átrio separado para elas, como acontecia no templo, mas elas poderiam estar num lugar em conjunto com os homens. Imagine quantas perguntas essas mulheres começam a fazer, e Paulo, metódico do jeito que era, ensinando naquele, a ponto até de alguém cair, né, tudo, mas seguindo aquele esquema dele, rabínico lá todo, ensinando, e as mulheres tagarelando e perguntando, isso e aquilo. Né? Muitos interpretam dessa maneira, olha, deixa para fazer pergunta lá em casa, que seu marido está mais tempo nessa história toda, já que ele teve mais espaço até agora, né? Mas, na realidade, só o fato das mulheres estarem presentes ali na mesma reunião, questionando, fazendo perguntas, já mostra a mudança que o cristianismo representou. Né? Então, o cristianismo vem fazendo a inversão disso, mudando isso, a partir de Jesus Cristo. Né? A partir de Jesus Cristo. Queria lembrar que vocês podem fazer as perguntas, devem fazer as perguntas, tá ok? Tanto você pode dirigir a pergunta a uma das participantes ou, de forma geral, aquela que quiser responder, tá bem? Suzana, submissão da mulher. Me vem à cabeça Deus dizendo a Abraão, tudo que Sara disser, ouve. Ouvir, em termos bíblicos, obedeça. Lishma, obedecer. Tanto que o povo no deserto dizia, Naaseh venishma, faremos e obedeceremos. Bom, se Deus diz isso, eu não creio que nenhum marido tenha autoridade superior para dizer. Outro episódio pequenininho que me vem à cabeça, que é um episódio que eu particularmente gosto, é que Jacó não queria casar com Raquel, mas por artimanha de Labão ele teve que casar com Leia e Raquel. Reuben, filho de Leia, volta do campo com mandrágoras, que são umas plantas tanto afrodisíacas quanto indutoras de fertilidade. Então, Reuben está trazendo as mandrágoras para Leia, porque são afrodisíacas. Tudo que Leia quer é o amor de Jacó. E Raquel quer as mandrágoras porque são indutoras de fertilidade. Tudo que Raquel quer é filhos. E aí, Raquel fala assim, por que eu vou lhe dar as mandrágoras do meu filho, já que você me tirou o marido? Quer dizer, ela deixou de ter filhos, quer dizer, Raquel está com Jacó. Ela disse, pois eu lhe cedo à noite pelas mandrágoras do seu filho.
ela pega as mandrágoras, Jacó está voltando do campo, chega Leia, isso está na Bíblia, não sou eu que estou contando, não. Chega Leia, encontra Jacó e fala assim: eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho essa noite. Venha comigo. Ele vai para a tenda de Leia e ela engravida nessa noite. Ou seja, essa barganha de mandrágoras e marido, que está na história bíblica, não recomendo, mas... tudo bem, mas coloca essa submissão, ao menos é uma paródia, a submissão que a mulher deve ao marido. É uma paródia. Então, quando alguém pegar a Bíblia para dizer precisa de submissão, eu acho uma excelente história para contar essa história das mandrágoras. Como foi dito, né? Nós precisamos aprender a ler a palavra. A gente lê a Bíblia através de condicionamentos, né? E já há interpretações prontas, muitas vezes. E, como Regina disse, a partir de um modelo em que o homem faz a leitura, né? E, a partir daí, condiciona essa leitura. E isso que Isabelle nos lembrou, que o apóstolo Paulo, com todas as questões que a gente pode questionar, ele começa o texto dizendo: sede submissos uns aos outros, né? Um ao outro, a questão da mutualidade. Porque são relações, e nas relações de mutualidade, de ceder, de não ceder, de fazer acordos. Eu gosto muito do texto no Antigo Testamento que andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E as relações são relações de acordo o tempo todo. O tempo todo, né? Eu queria passar para a questão que a gente vive de uma forma específica e que eu tenho ouvido e que tem me chamado a atenção, e ouvir de vocês se faz sentido e que leitura vocês fazem, de que, por conta de todo esse processo histórico, cultural, social, criou-se, ou a mulher se viu, se percebeu como uma dependente emocionalmente do masculino. Ou uma dependente, ou talvez até uma codependente. Nesse processo todo e nos dias de hoje. Isso ainda acontece, essa dependência emocional do masculino por parte da mulher. Isso acontece, isso é saudável, isso é doentio. Que relação é essa que muitas dizem: eu sou dependente emocionalmente do meu marido? E digo mais, não só do marido. Dependente emocionalmente do masculino em relação ao filho. E eu já compartilhei com vocês em uma ocasião da minha experiência de ter participado de um projeto com mulheres na China, em que a mulher chinesa, na cultura antiga, tinha 3 relações de submissão. Submissão ao pai, submissão ao marido e submissão ao filho mais velho. Então, essa relação de submissão ao masculino, a gente traz muito para a figura do homem marido, mas muitas vezes em outras relações diferentes. Então, queria pedir que vocês comentassem. Bom, acho que a mulher prioriza relacionamento, prioriza o afeto, né? E por conta disso, ela tende a ter essa dependência. Mas, na realidade, essa dependência ela foi construída a partir da dependência material, financeira do homem, né?
Então, claro, uma mulher que dependia financeiramente do homem, ela acabava ficando à mercê dele e se tornava dependente emocionalmente. Eu acho que as coisas estão mudando. Eu acho que a gente está vendo cada vez mais mulheres fazendo questão de se tornar independente e muitas vezes até partindo para o outro extremo, priorizando a carreira, como os homens, e deixando a vida familiar para trás. E eu acho que a gente está vendo muitos homens que estão priorizando o relacionamento hoje, né? Eu estou vendo no consultório, antigamente eram as mulheres que procuravam, hoje são os homens que procuram para terapia individual e terapia de casal, né? E as mulheres estão muito mais propensas a romper o vínculo e bola para frente, e os homens querendo consertar, reconstruir, crescer. Então, acho que as coisas estão mudando. E acho que a gente precisa caminhar, nós temos que fazer essa autocrítica, que muitas vezes a gente, né, partiu para o outro extremo, e a gente tem que caminhar para uma mutualidade novamente, porque o que é importante é essa interdependência, né? Não é codependência, não é dependência unilateral, mas é interdependência, onde a gente está junto, não para preencher um buraco, mas para crescer junto, né? E eu acho que a gente, como o homem e só se reconhece diante da mulher, a gente precisa do outro para construir essa relação, numa relação de igualdade, de mutualidade. Regina. Bom. Pensando a partir desse mundo que eu frequento, que é o da teologia, educação teológica, pastores, líderes ministeriais e algumas pastoras, líderes, é um jogo muito forte. É um jogo muito difícil, né? Não só foi enquanto construção histórica, mas hoje, falando do hoje, é muito difícil. A gente chega, eu participo de reuniões diversas, e a gente chega para participar da reunião e ter aquela oportunidade de falar, cada reunião é uma conquista. Eles falam alto entre si e a gente não quer se deslocar do nosso jeito de ser mulher, ser impositiva, não quer fazer isso. Mas às vezes é obrigada a fazer, pelo menos para conquistar naquele breve minuto o espaço. Depois a gente volta para o lugar da gente e fala como mulher. Mas para poder conquistar aquele espaço, às vezes tem que ser agressivo, falar alto, impor, aí pronto, todo mundo ouve. Então, no mundo masculino, e o meu mundo é o da teologia e do ministério, é assim o tempo todo. Estamos conversando, e meio que buscam ser inclusivistas. E, aliás, eu nem gosto dessa palavra inclusivo. Significa que está cedendo para o outro. Estou abrindo espaço para você entrar. Um espaço que sempre foi seu, né? Então, eu nem gosto do sentido que se dá para isso. O que se vive é isso. É um jogo difícil de ser vivido em casa, na igreja. É difícil a mulher ter o espaço, porque se ela começar... É como a responsabilidade social da igreja. Quando começamos a falar, na década de 70, 80, 90, que a igreja tem que ter responsabilidade social, quem levantou essa bandeira era taxado de comunista. Mulher que fala assim, basta dizer, as mulheres têm direito, é feminista. E a gente se cala, porque não quer sofrer esse enquadramento, né? A boa parte das vezes está falando a partir da própria experiência pessoal, de luta, de tentar participar desse mundo, e da igreja, e da fé. É um desejo muito legítimo, mas são jogos que intimidam a gente. É a história do quem paga manda, eu pago a conta, então eu mando na casa, né? Eu determino o que vai ser feito. E a mesma história no âmbito da fé. Você levanta a bandeira, você fala, eu tenho direitos, você é feminista agora? E aí a gente se encolhe. E aí está a nossa parte, a gente se encolhe nesse processo, né? Eu penso que é bem assim que está acontecendo. Há um jogo emocional muito forte aí. Eu peço licença para, enquanto Regina trazia esse mundo mais para perto de nós, de uma experiência que eu vivi. Estávamos eu e o Ed num outro lugar e um pastor pediu para conversar.
ele queria ouvir a respeito da IBAB dos ministérios. E era uma fase em que eu coordenava aqui a equipe ministerial. E fomos para essa reunião com ele. Um amigo querido. E estávamos ali, e prontos para começar a conversa, e ele diz: irmã Silvia, aqui ao lado temos uma sala com computador, internet, revistas de decoração. A irmã não quer ficar ali por enquanto? Eu não respondi. Eu abaixei minha cabeça e meu marido disse: pastor, sobre o que é a reunião? Ele falou: sim, sobre a IBAB e os ministérios. Pastor, então é melhor eu ir até a sala e o senhor ouve a Silvia. Mas é essa leitura que está aí. Você falou, Regina, algo sério. E como que a gente se posiciona? Eu li recentemente e me impactou. Vocês se lembram uma época bastante tempo atrás, de uns blazers que a gente usava que tinha ombreira? Gente, eu fui ler a respeito disso, porque eu gosto de moda também. Eu fui ler, eu quero saber. E era um momento em que as mulheres estavam ingressando no mercado de trabalho, nas grandes corporações, e era uma forma de dizer: escuta, eu também uso paletó, eu também tenho ombro para te enfrentar. Eu disse: gente, quantas linguagens subliminares estão presentes. E a gente não se dá conta, mas é essa divisão do mundo do masculino e o mundo do feminino. Por favor, Suzana. Só um minutinho. Eu usei muito blazer com ombreira. Na minha escola eu não sabia o sentido disso, mas fazia efeito. Impunha, né, bem? Suzana. Lá vem eu com a Bíblia. Quando eu digo Bíblia, é Bíblia hebraica, Antigo Testamento. Eu penso na Rainha Esther. A Rainha Esther. Esther é uma moça e ela vai ser incorporada, vejam só, ela vai ser incorporada ao harém de um rei persa medíocre, gordo, velho, que humilhou a esposa anterior, querendo que ela desfilasse nua perante os amigos dela, e ela vai passar aquele spa de Esther, tudo, é a preparação para ela ser incorporada ao harém. Não tem nenhuma dúvida que ela é incorporada ao harém. Existe algo mais humilhante para uma mulher? Por quê? Por que a Bíblia coloca Esther nessa situação? Para que ela está lá? Devagarzinho a história vai o novelo vai se desenrolando e a gente vê que Esther tem um papel crucial de estar lá. Que o papel de Esther é promover a salvação do povo judeu. Que se ela não estivesse lá, que se ela não fosse a preferida do harém, daquele lugar terrível que ela abomina, se ela não tivesse aquela força de sedução e a beleza, tudo, não haveria a salvação do povo judeu, etc. A mulher, poucas vezes, está consciente do seu poder e do seu empoderamento, que é um poder que a Bíblia afirma o tempo todo. A sabedoria na Bíblia, a Chokhmah, ela é personificada como uma mulher. A Sofia, sabedoria, ela é uma mulher. Essas leituras na Bíblia, quando você vai pescando, você vê uma mensagem muito simples, onde lhe é negada a autoridade, lhe é dado o poder. E muitas vezes a mulher
tem que fazer uso do seu poder. Agora, não vou citar a Rebeca porque é uma história inteira. Sobre a dependência emocional que você falou no início, eu acho que, como a Isabelle falou, eu acho que a mulher depende emocionalmente do homem e o homem depende emocionalmente da mulher. Eu acho que isso é correto, que a independência não é por esse lado, que senão nós seremos seres sozinhos e nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Nós somos um lado de um todo e eu creio que se formos sozinhos seremos infelizes, que nós devemos procurar um par e nós somos mais habilidosas em procurar o par, nós somos mais bacanas. Eu creio, entendeu, que nós somos mais Eva, nós somos mais lideradas pelo desejo, pela iniciativa. Já só, o Adão, ele ficaria no paraíso até hoje, né? Vendo o pôr do sol. Essa história, esse mundo não teria acontecido, ele estaria lá, bronzeado. As perguntas estão chegando. Olha, Regina, no Novo Testamento, vemos Jesus quebrando vários paradigmas. Mas por que Jesus não convidou mulheres para serem discípulas, e sim 12 homens para serem discípulos? Vocês tinham que perguntar isso? Com tantas perguntas para fazer, essa realmente é uma situação complicada. Por mais que eu fale que ele estava buscando responder a uma situação cultural, isso não explica. Porque justamente ele estava quebrando situações culturais naquela época. Então, poderia ser uma resposta, né? Falar, não, havia uma predominância, de certa forma, da autoridade masculina naquela época, e para responder à cultura, como muita gente faz com o próprio Paulo, tentando justificar o comportamento do Paulo, Pedro e as coisas que eles escreveram. Mas eu penso que para nós mulheres isso não é resposta. Um olhar possível houve mulheres participando do ministério de Jesus. Isso sem dúvida, né? E estavam lá do lado dele, apoiando não somente financeiramente, mas dando suporte emocional ali, porque você sabe que Jesus precisou disso também, afinal de contas, ele se encarnou, era gente, né? E se não precisasse suporte emocional, não era gente, né? Então, as mulheres estavam ali fazendo aquilo que elas bem sabiam fazer. Agora, nós temos também que olhar, eu não sei como é que a Suzana olha isso, porque ela que trabalha com o texto, como é que essa história foi contada. E desde quando há um esforço de invisibilização da mulher, seja na história bíblica, seja na história da igreja. Na história da igreja nós sabemos que isso é fato, que muitas mulheres atuaram, que na realidade quem esteve à frente das mudanças, da libertação do cristianismo naquela época não foi Constantino, mas a mãe dele que estava por trás. E nos próprios evangelhos e na história do Novo Testamento, a gente não tem noção da participação das mulheres, da incidência da participação das mulheres, porque é uma história que foi contada. Entende? Então, nós não temos noção disso. Talvez a resposta estaria por aí. Isabelle, quer completar? Acho que, de fato, as mulheres estiveram muito próximas. A gente vê Maria, irmã de Marta, que derrama esse perfume sobre Jesus. Ela está lá junto com os discípulos, né? Só que as mulheres realmente não eram contadas. Mas eu acho que as pessoas não cristãs já estão falando, não, mas provavelmente Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Acho que ele não deixou as mulheres chegar perto, justamente para não dar margem a esse tipo de interpretação, para que as pessoas não começassem a fantasiar coisas que não estavam ali nesse momento, que não eram prioridade para ele. Interessante, Regina lembrou, é um relato em Lucas, que vai dizer, interessante, a leitura.
que os discípulos estavam com Jesus e com eles um grupo de mulheres. Talvez elas não estavam contadas nesse grupo específico, mas elas acompanhavam o ministério de Jesus e elas sustentavam o ministério de Jesus com seus bens e recursos. E esse lugar que Jesus dá à mulher, né? E eu concordo com você, eu não gosto também da palavra incluir. Para mim, a palavra é reconhecimento. Jesus reconhece a mulher e a tira da invisibilidade. Quando Jesus ressuscita, é uma mulher que é a portadora da grande notícia. Então, é muito com que olhar que a gente faz a leitura. Talvez, em termos da escolha dos 12, em termos, como você disse há pouco, por conta da causa, a gente abre, às vezes, mão de alguma coisa. A causa era maior. Mas, necessariamente, isso não quis dizer que elas não o seguiam na resistência, né? Clandestinamente, mas seguiam e sustentavam. Então, são questões, às vezes, muito específicas e que não sei se necessariamente define a relação. Pois não? Embora eu não seja uma estudiosa do Novo Testamento, eu estudo numerologia e estudo... os números são muito importantes. Então, eu posso falar sobre 12. 12 é um grupo perfeito, 12 tribos de Israel. Então, um grupo, para ele ter no Oriente Médio Antigo e em Israel uma autoridade, ele deve se compor de 12. 12 tribos vindas de Ismael, 12 tribos vindas de Nacor, 12 tribos vindas de Jacó. Os discípulos ou grupos de estudo sempre se organizavam nesse número de 12, que reflete as 12 tribos de Esrael. Isso. Creio, só o número 12. Sim, é uma possibilidade. Isabelle. Só dando esse Pois não. esclarecimento, porque às vezes eles podem perguntar assim, que ao tratarmos a Bíblia dessa maneira, nós estamos dizendo, mas então ela não é a palavra de Deus, então o que está lá não é verdadeiro, então ela está mentindo? Não. O que está lá é verdadeiro, né? Só que Jesus fez muito mais do que aquilo que está contado. Sim. Né? Teve muito mais coisa ali naquele meio. Recorte, né? Foi feito um recorte. E quem que fez esse recorte? E quem fez esse recorte e contou o que aconteceu? Contou, mas teve muita omissão. E sabe o que torna a Bíblia a palavra de Deus? É o fato, para nós, é o fato de se dar nesse mundo humano, que faz recortes. Isso tudo também é palavra de Deus para nós, né? Isabelle, quando ouvimos que submissão significa que a mulher está sob uma missão, uma submissão, na companhia do marido, não é uma posição machista? A missão da mulher está condicionada ao seu marido? Acho que eu nunca faria essa interpretação de submissão. Eu já ouvi homens pregando sobre isso, verdade. Mas acho que não é essa a ideia. Acho que cada um tem a sua vocação. A palavra diz que Deus distribui os dons conforme lhe apraz, o Espírito distribuiu conforme lhe apraz, não conforme o sexo, né? E acho que cabe a cada um encontrar o seu caminho, a sua missão, a sua vocação, né? Acho que não é o homem que determina a missão da mulher, não. Claro, acho que é uma interpretação machista. Pergunta interessante. Existe feminismo cristão? Ser feminista e cristã são ideias opostas? Então, como eu falei no início, acho que a busca de direitos iguais é legítima. E acho que, como eu falei no início, as mulheres participaram desse movimento. Hoje, acho que o movimento feminista se desviou, porque ele começou a ter uma agenda diferente, que é o aborto, que é o movimento LGBT, que ele está se desviando do que é essencial para as mulheres.
Eu fico espantada de não ver o movimento feminista, por exemplo, se levantando contra a situação da mulher muçulmana, por exemplo. Recentemente foram chamados de mulheres de grelo duro. Não vi nenhuma feminista se rebelar contra esse apelido, né? Então, assim, é uma coisa muito distorcida, esse movimento feminista. Só falando que boa parte desses movimentos libertários que surgiram principalmente nesse século passado, período moderno, teve início não só no meio religioso, quanto no meio cristão. E boa parte deles que não teve início no meio cristão, como foi o caso do feminismo, nós temos uma teologia feminista. Já desde o século passado, temos a teologia feminista, que correspondeu ao movimento das mulheres. Então, mesmo quando não temos um movimento iniciado dentro do próprio cristianismo, nós temos correspondência, ou movimentos correspondentes a essas demandas sociais e de mundo. Então, há uma teologia feminista, e, obviamente, ela é radical, ela é reconhecida, tanto quanto teologia negra, teologia da libertação, teologia asiática, tem a teologia feminista. Ela começou na Europa e é conhecida como uma teologia radical, mas é proposital, né? É o modo delas se fazerem, né? Aí leem a Bíblia a partir da mulher, Deus é visto, né, com o sexo feminino também, Deus é mãe, não somente pai. Ou seja, elas fazem a leitura a partir do feminino todo, né, da história da fé. Então, é possível, sim, ser feminista e cristã, porque você vai ter até amparo exegético, bíblico, exegético, hermenêutico para isso, que é um trabalho que já vem sendo feito pelas feministas cristãs. Você vai ter amparo histórico, né, porque vai ter todo um segmento que você pode acompanhar de uma história que já está feita, construída, né, a partir desse movimento. Resta saber se é isso que você quer, né? E é uma opção que a gente faz. Quer comentar, Suzana? Não. Acho que sobre essa questão, a pergunta, acho que nós temos vários tipos de feminismo. Várias bandeiras, como Isabelle muito bem pontuou no início, são várias bandeiras com as quais eu me identifico. E interessante que me veio uma grande ação feminista na Bíblia, as parteiras de Israel, que se rebelaram. Foi dada uma lei, matem os meninos. E elas não fizeram. E era uma profissão essencialmente feminina, então essa possibilidade estava nas mãos delas, e elas reagiram, e elas não. Então, essa questão que eu acho perigosa, quando você faz disso um clichê e coloca todas as bandeiras, e esse é um perigo do feminismo, ele se tornar uma ditadura, de que eu sou obrigada a pensar ou a incluir todas as bandeiras. Não. Quais são as causas que eu entendo que são legítimas e que eu quero, sim, lutar por elas, defendê-las? Mas não são todas as causas. Não são com todas que eu me identifico. Respeito quem se identifica com as outras. Que esse é o nosso grande problema nos dias atuais, o embate. O não ouvir e digo, ok, essa é a sua experiência. Respeito, essa é a minha, essas são as minhas causas. Então, a gente vive esse momento em que o feminismo ressurge mesmo como um movimento muito forte, mas muito abrangente. E eu conversava com nosso grupo aqui, antes de começarmos aqui o painel, que isso me chama atenção. O quanto que quando você discute ou debate uma ideia, e não é você que tem a ideia que tem você.
você se torna tão movido por uma paixão que nos torna irracionais. E a gente não defende, a gente briga. A gente briga. Lógico que as causas demandam uma paixão, um envolvimento. Mas a gente perde essa noção e o bom senso. E de ouvir o outro. Então, aí vem as várias considerações. O feminismo não é o oposto do machismo. O feminismo, se você defende uma causa, você já é uma feminista. Bom, de qual feminismo nós estamos falando? Nós estamos falando da liberdade que cada uma tem de entender quais são as suas causas. E não somos obrigadas, inclusive, a ter necessariamente uma causa. Essa é a experiência, eu creio, de cada uma, e a gente vai precisando de momentos como esses para entender, inclusive, o grande movimento que está por trás. Regina faz referência a reflexões teológicas, a teologias que já vêm de muito tempo. Então, são questões que a gente precisa se abrir para ouvir, inclusive, para entender. E eu não tive ainda a oportunidade de assistir esse filme, que está aí, né, nos grandes cinemas, com, não a tradução, mas com uma legenda de que mulheres, além das estrelas. Estrelas além dos limites. Mas no inglês não é isso. No inglês são figuras escondidas. Figuras escondidas. Na tradução aqui para nós ficou, né? Estrelas além do tempo. E o filme, ele retrata uma história verídica de 3 mulheres negras que quebram o paradigma de que mulher não é só para ciências humanas, elas são de exatas, da matemática, da física, e a contribuição delas na história do desenvolvimento da ciência. Mas são figuras escondidas, invisíveis. Então, existe sim uma realidade que está por trás. Nós não queremos ser Penélopes e dizer que o mundo da mulher é lindo e maravilhoso. Não é. A situação da violência contra a mulher é algo que precisa falar conosco, nos mobilizar. A questão das meninas. Então, estão surgindo aí vários movimentos, que não são necessariamente no Brasil, em outros países, dos casamentos arranjados com meninas de 12 anos. Agora ouvi sobre meninas de 9 anos. Então, essa quinta-feira eu assinei um abaixo-assinado. Na Tunísia, a pena do estuprador é tirada se ele casa com a menina que ele estuprou. E aí, a menina é obrigada a casar com o estuprador, né? Então, são questões que estão aí, são verdadeiras. E eu entendo que a nossa leitura do Evangelho, e mais do que a leitura, o significado da experiência da graça de Deus nas nossas vidas, nos faz olhar de uma outra forma. E com esta sensibilidade que eu gosto bastante, Isabelle, do livro do Paul Tournier, que fala que uma das contribuições da mulher é curar, é sarar, é ser instrumento de cura. E uma cura que nos faz identificar onde está a doença, para que a gente possa ser esse instrumento. Então, são questões. E eu sei que quando eu falo aqui sobre questão de violência contra a mulher, eu falo de realidades que estão presentes aqui hoje, nessa manhã, na nossa comunidade. Alguém mandou uma pergunta interessante para mim. Vou achar. Silvia
por que não temos mulheres pregando na IBAB? Por que você não prega na IBAB? Gostaríamos de ouvir você. Até a pessoa foi muito gentil. Outro dia me perguntaram isso. A IBAB é machista. Eu falei, por quê? Equipe ministerial, nós temos mulheres. Não temos mulheres pregando. Eu falei, olha, que eu saiba, nunca fomos proibidas. Eu, particularmente, não tenho essa intenção. Perguntei para a Nauzira, você tem, Nauzira? Não, também não tenho. Eu perguntei para quem me inquiria, você tem? Não, não tenho. Eu falei, se alguém tiver, vamos trazer, vamos incluir. Então, às vezes, cria-se uma divisão, né, e uma leitura de que o mundo dos homens, o mundo das mulheres, que de fato existe, mas que traz um preconceito já embutido. Olha, já preguei, viu, gente? Queria dizer isso para vocês, que eu já preguei. Aliás, já fiz casamentos. Quero dizer isso para vocês também. Participei de celebrações de casamento. Mas é uma questão que eu entendo de dons, de vocação, de melhor contribuição. Não entendo necessariamente. Agora, tenho amigas pastoras. Tenho uma grande amiga, pastora Cimé Meldrum, lá do Recife, da igreja anglicana, que prega. Eu sou muito abençoada quando ouço Cimeia. Inclusive, foi ela que me incluiu nesse casamento. Ela, como pastora, faria esse casamento, os 50 casamentos coletivos que tivemos lá em Alagoas no ano passado. E ela disse, por que você não faz comigo? Eu falei, não, mas você é a pessoa. Ela falou, não, você também. E eu achei tão lindo isso. Eu disse, Simeia, posso até não participar, mas esse seu gesto de me reconhecer, que é um problema sério que nós temos, nós mulheres, uma dificuldade do reconhecimento da outra, de um termo que está aí, que é a sororidade, nos vermos como irmãs. Eu disse, olha, para mim já bastou. Ela falou, não, mas eu gostaria. E ela, então, me incluiu nessa cerimônia de que eu abençoasse aqueles noivos, enfim. E eu fiquei constrangida pela forma como ela me reconheceu. E eu disse, puxa, eu preciso aprender com isso. De olhar para outras mulheres, minhas irmãs, e reconhecê-las nas suas contribuições, nos seus dons, e nos fazermos parceiras, aliadas. Enfim, muitos desafios, né? Eu queria, então, caminhar para o fim. Tem perguntas, elas vão deixar e-mails, viu, gente? Eu vou mandar para vocês, aí a gente continua as perguntas. Que vocês pudessem compartilhar conosco, na sua vivência, ser mulher, que princípios, valores pautam a sua experiência, essa sua experiência de ser mulher. E se você pode nos deixar uma referência, uma palavra, quando vamos caminhando para o fim aqui do nosso painel. Bem, eu, sendo francesa, fui criada numa cultura que supervaloriza o racional, o intelectual. E foi com o meu marido que eu aprendi a resgatar o feminino, esse lado assim mais afetivo, de abraçar, do toque. O francês é muito distante, né? Então, o toque, as palavras de afirmação, e meu marido que vai para a cozinha, que faz uns pratos especiais. Eu aprendi muito do feminino com ele, né? E eu acho que é isso que eu falo também no meu livro, essa reconciliação interior do masculino e do feminino em cada um de nós, né? A gente tem os dois lados. Por exemplo, nessa reconciliação do racional e do afetivo, que deu a inteligência emocional. Então, a gente tem que caminhar nessa reconciliação individual, reconciliação com o masculino, com o homem, reconciliação entre nós, mulheres, né? Como a Silvia estava dizendo, a gente poder empoderar umas às outras, reconhecendo e afirmando umas às outras.
E principalmente esse resgate da doçura, da sensibilidade, da prioridade para os relacionamentos, do diálogo, aprender a ouvir, né? Desenvolver essa capacidade de ouvir com empatia, a compaixão, a solidariedade. Eu acho que a gente tem realmente muita coisa para desenvolver. E a gente tem que reconhecer que nós, mulheres, muitas vezes a gente fez o caminho oposto, de querer ter cada vez mais diploma, de querer ser cada vez mais racional e deixar de lado os relacionamentos. E eu estou vendo cada vez mais mulheres solitárias, desencontradas, né, porque elas hipervalorizaram o intelectual e deixaram de... Não quer mais saber de casa, de filho, foram criadas para serem profissionais e ponto final. Então, assim, resgatar, porque a nossa essência como cristãos é amar. E amar é priorizar os relacionamentos, né? E à medida que a gente vai se reconciliando com esses dois lados dentro da gente também pode se reconciliar com o homem que está no momento... Se nós mulheres estamos conquistando espaço, o homem sente que ele está perdendo espaço. E muitas vezes ele se encolhe, né? E acho que a gente tem que também ajudar ele a ficar também em pé e a construir junto. E é um dos sinais de esperança ver homens empunhando a bandeira da igualdade de direitos, homens defendendo as mulheres, homens presentes aqui. Então, acho que a gente tem que caminhar junto, né? E a gente não tem que se construir contra o outro, a gente tem que se construir com o outro. Amém. Regina. Bom, no campo da fé, do saber da fé, da reflexão da fé, da leitura da Bíblia, nós temos, assim, muita coisa para fazer, né? Tem muito para ser feito. Então, eu acho que é um esforço a que todos nós temos que nos dedicar. Não nos satisfazermos com as leituras feitas, entender que podemos nos aproximar mais ainda do que a Bíblia realmente diz, a partir do nosso ponto de vista, do lugar a partir de onde nós olhamos e lemos o texto bíblico. Só pelas apresentações da Suzane, vocês já viram que tem muita coisa para ser descoberta, né? E que é libertário, que nos liberta, né? Na Bíblia, na própria, dependendo da forma como ela é lida. Então, é preciso que as mulheres leiam a Bíblia, mas leiam criteriosamente, não de qualquer maneira. Não se satisfaz com aquela Bíblia da mulher e essas traduções que já colocam palavras, né, na boca da Bíblia e na nossa cabeça. Vão investigar, vão olhar em YouTube, vão olhar vídeos de mulheres que estão lá gravando algumas coisas, leituras que mulheres estão fazendo, que homens estão fazendo, comparar, ser curiosos em relação ao texto. Nós temos que fazer esse esforço, ser curiosos em relação à fé, olhar lá para a história do cristianismo, lá para o Novo Testamento, período antigo. Teve mulheres lá, aquelas mulheres que estão lá com Paulo, elas eram meras ajudantes. Será que não tem apóstola lá e essa apóstola foi omitida? Essas mulheres que estão liderando o culto nos lares, quem eram elas? Fazer essas perguntas, vocês vão descobrir coisas interessantes no texto, na igreja, no início da igreja. E perguntar onde é que estavam as mulheres, então, e começar a fazer essa investigação nós mesmos, com os recursos que temos. Hoje temos a internet, que tem um mundo aí de informação boa, informação ruim, e a gente faz essa seleção. E eu só queria contar uma pequena história para finalizar, porque eu acho que ela é significativa nesse momento. Eu trabalho com teologia da missão integral, então a gente tenta tornar a coisa o mais popular para dar sentido, assim. Minha irmã mais nova, apanhava do marido, né? Apanhava de várias formas, fisicamente, né? Mas muito mais emocionalmente. Era uma jovem bonita, quando se casou com ele, e com o tempo ela foi se descuidando, se acabando, né? E o tempo todo sendo chamada: você está feia, você está gorda, você é burra, você não sabe viver sozinha, e criando aquela dependência dele. Eu acho que isso aí era mais triste do que as surras que às vezes ela levava. E a gente tentava ajudar e não conseguia, e vinham filhos e tentava ajudar e não conseguia. Um dia ela cansou e pediu ajuda.
Ela morava no Paraná e nós em Belo Horizonte. E aí eu juntei com meu irmão, falamos, vamos trazê-la com as crianças. Aí trouxemos ela com as crianças. E ele ficou por lá, abandonou ele. E lá ela conseguiu trabalho, arrumou uma casa, ajudamos a arrumar uma casa, ela foi morar, cuidar dos filhos. Ficou 1 ano e pouco trabalhando, mudou muito a cabeça dela porque ela viu que não era verdadeiro aquilo, que ela conseguia se sustentar, que ela conseguia viver, que ela conseguia criar os filhos. Ele insistiu, ela quis voltar. Isso acontece, faz aquele jogo emocional todo, estou sofrendo, estou morrendo, aquela coisa toda. E o dia que ela foi voltar, eu deixei ela na rodoviária com as crianças. Eu estava com um anel no dedo, naquele dia até. E eu falei assim, olha, você não devia voltar, você sabe disso. Você dá conta da vida sozinha. Você sabe disso. Você provou isso. Né? Você provou para você mesma isso. Mas é uma decisão sua, você é livre. Nós te amamos. Então, é bom você aprender o que é liberdade. A gente deixa, como família, você decidir. Você quer voltar. Aí peguei meu anel, coloquei no dedo dela. Falei assim, olha, não tira esse anel do dedo. E toda vez que ele vier te maltratar, que ele te falar, que ele te xingar, olha para o anel e lembra do compromisso que a gente está firmando agora. Você não vai baixar a cabeça. Você não vai se submeter a isso. Isso aqui é só para você lembrar. Ela carregou aquele anel no dedo muito tempo. Ela está com ele até hoje. Tem empresas, né? Não vivem maravilhosamente bem porque ninguém vive, né? Todos têm as suas diferenças. Mas ela mudou de postura. Ela mudou de postura em relação a ele. Ela já não era mais dependente dele. E isso mudou tanto que hoje a empresa está no nome dela e ela que toca. Isso mudou tanto na cabeça dela que ela dá conta financeiramente de se manter, né? Então, o que mudou ali não foi ela estar longe dele, porque ela voltou, mas ela mudou de postura. E é esse o apelo que eu faço a todos vocês e as demais que tiverem acesso a toda essa discussão que nós fizemos. É preciso tomar postura. Qual que é a postura que a gente está tomando nessa situação toda, né? Nesse cenário todo? Será que a gente entende o valor que a gente tem, o poder que a gente tem? E está dando valor a isso, poder dado por Deus a nós. Condição dada por Deus a nós. Será que nós estamos dando o devido valor a isso? Não estou dizendo que somos culpadas da situação de violência da mulher, não, de forma alguma. Não podemos naturalizar a violência, não podemos naturalizar o maltrato. Não é isso. Mas é preciso também que assumamos posturas. Nós somos inteligentes, nós conseguimos interpretar o texto bíblico, nós temos muito a contribuir para a reflexão e para o ensino da fé. E mesmo não havendo, para mim encerrar, mesmo não havendo uma cultura de preconceito, eu espero sinceramente que na IBAB tenha mais pregadoras no domingo à noite. Amém? Suzana. Vou ser bem breve. Mais breve do que eu estou pensando. A palavra para útero em hebraico rechem, aparece na Bíblia o tempo todo. Traduzido não aparece, aparece ventre, não sei o quê, mas em hebraico é útero, rechem. A palavra para misericórdia divina é rachamim, é um derivado de rechem, seria úteros. A misericórdia de Deus, que é a fidelidade. Misericórdia, para mim, é fidelidade, é um sentimento que mistura amor e fidelidade mais sublime de Deus, vem do útero. E eu não conheço nenhum elogio maior ao feminino que esse. Então,
minha lindo. contribuição a esse Sim. diálogo. Que lindo. E que especial pensar que esse útero, necessariamente, que não venha a gerar filhos biológicos, mas venha a gerar amor, venha a gerar em nós acolhimento, reconhecimento, lugar onde nascem, né? Onde são gerados os afetos. Muitas mulheres nos mais diversos lugares e tempos trazem em sua trajetória histórias de dor, exploração, violência, subserviência e sofrimento. Mas não queremos nos colocar no papel de vítimas de um sistema ou de uma lógica. Precisamos também fazer a nossa autocrítica. O quanto reforçamos e alimentamos essas relações. O quanto somos opressoras com outros e com outras mulheres. O que queremos? O que buscamos? Quando faço essas perguntas, e dizer a vocês que, nas últimas semanas, li as mais diversas literaturas sobre o feminismo, sobre a mulher, sobre a condição da mulher. Reli o livro de Isabelle, me foi emprestado o livro de Susana, li Simone de Beauvoir, e me vieram muitas perguntas. O que nós queremos? O que eu quero? O que eu busco? E quando faço essas perguntas na minha trajetória como mulher, não só agora, eu penso em Jesus de Nazaré, o Cristo. Como foi dito aqui inicialmente, na forma como ele conviveu com as mulheres do seu tempo. E como essas relações, elas romperam tempo e espaço e nos alcançaram, e hoje nos alcançam. Jesus reconhece as mulheres como portadoras da Imago Dei. Homens e mulheres são portadores da Imago Dei. Nós não somos pessoas de segunda classe. Ninguém. E eu digo isso, queridas, porque sou assistente social, desde os meus 20 anos trabalho com mulheres. E eu digo que a minha causa é a mulher. Por conta de todo o sofrimento e toda a opressão. Nós não somos pessoas de segunda classe. Aliás, ninguém é pessoa de segunda classe. Ninguém é. Nós não somos invisíveis para Jesus. Nós participamos do ministério de Jesus. Nós sustentamos o ministério de Jesus. Nós éramos aquelas mulheres que estavam lá. E é interessante que Jesus, ele vive o que a gente chama o princípio da alteridade. Reconhecer o outro não é meu inimigo, é o meu espelho. Adão olha para Eva e diz, afinal, alguém como eu. E como Ed sempre nos lembra, Deus estava acima, os animais abaixo, mas não havia ninguém à sua altura. Eu penso em Jesus por causa da sua obra redentora na cruz, que nos torna a todos e todas filhos de Deus. Porque em Cristo não há judeus e gregos, escravos e livres, homens
e mulheres. Todos nós somos um em Cristo, porque estamos unidos por meio dele. Penso em Jesus por causa da minha identidade, como Isabelle várias vezes nos lembrou. Sou filha amada de Deus. Ele ama, Ele me ama, e nada do que eu faça ou deixe de fazer mudará essa relação. Isso é graça, que nos fortalece, nos torna resilientes, nos torna solidárias. Amor de Deus, amor tão sublime como cantamos no início, que nos dá sentido, nos dá dignidade, que nos faz declarar como salmista, de modo maravilhoso, fui criada por Deus. De forma maravilhosa, sou amada por Deus. Verdades que ninguém e nenhum poder podem arrancar de nós. Por isso, eu declaro meu amor a Jesus. E sou discípula de Jesus. Não fui discípula dos 12, mas sou discípula hoje, me unindo a tantos e tantos ao redor do mundo, que seguem a Jesus e querem viver assim, como Ele nos ensinou. Que seja essa uma experiência para cada uma de nós, a partir dessa experiência com a graça de Deus, que nos transforma, nos restaura. Então, não sei a sua história como mulher, mas que hoje aqui seja um memorial, como nos contou Regina a respeito de sua irmã, de uma mudança, de um novo olhar sobre você mesma, sobre nós mesmas, a partir dessa misericórdia, desse grande útero que nos acolhe, desse grande útero que nos expulsa para viver, mas sob a graça dele, sobre o grande amor dele. Que seja assim para cada uma de nós, não só hoje, mas a cada dia. Amém. Amém. Muito obrigada a cada uma de vocês, muito especial a forma como não só vocês se colocaram, mas se doaram, né? Se colocaram de uma forma muito inteira aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês que vieram. Obrigada a vocês que estão sempre. Aquelas que vieram pela primeira vez. Muito obrigada mesmo. Lembrar a vocês que o nosso próximo encontro será no dia 1º de abril. E é verdade. 1º de abril. Nós estaremos recebendo uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que me ajudou muito na minha trajetória como mulher. Esther Carrenho estará aqui conosco, nos abençoando, dia 1º de abril. Então já marque na sua agenda. Vamos ficar de pé. Não sei se vocês estão reconhecendo. A música que ela está tocando é a música de Gerson Borges, que eu disse que nunca ele teve uma alma tão feminina para escrever essa música, que fala, né, das várias mulheres. Sou Sara, sou Rebeca, sou Débora, sou Marta, sou Maria. Cada mulher é única, cada mulher tem a sua história. E isso nos faz dizer obrigada, Senhor, pela mulher que eu sou. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, a gente vai terminar orando mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escreve conosco a nossa história. E uma história que não precisa ser de humilhação, de dor, mas uma história que pode ser de restauração, de dignidade, de cura, de humanidade, de amor. Então eu peço, Pai, o Senhor que é o Deus de toda misericórdia e bondade,
de todo amor. Faz isso em nós. Nos convence disso. Muda a nossa visão sobre nós mesmas. Porque assim nós vamos olhar o outro também de uma outra forma. A partir do teu amor, do acolhimento, da aceitação. Ó Deus, eu peço mesmo que tudo o que ouvimos aqui, teu Santo Espírito traduza a cada coração, ministre a cada uma. E nós então te daremos toda a honra e todo o louvor. Obrigada, Deus, por esta manhã. Obrigada pela vida de Isabelle. Obrigada pela vida de Regina. Obrigada pela vida de Suzana, que nos abençoaram nesta manhã. Abençoa-as também, Senhor. Nos despede, Pai, com a tua paz, a doce paz de Jesus. E em teu nome oramos. Amém, Senhor.